Você chega em casa exausta, se joga no sofá para recarregar e aí meia hora depois você se sente ainda mais irritada. Você dorme 8 horas, mas acorda com a sensação de que não descansou nada. A culpa não é só do seu chefe ou da correria de fim de ano, não. O verdadeiro vilão da sua energia pode ser silencioso, invisível e pode estar escondido na sua sala de estar. Sua própria casa pode ser a sua maior fonte de estresse. E nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente como identificar e eliminar esses problemas. Oi, eu sou a arquiteta Manu, consultora de decoração online, e aqui no Simples Chic a minha missão é te ajudar a transformar a sua casa no seu lugar favorito do mundo, sem frescura e com muita alma. Sabe quando você veste uma blusa linda, mas ela tem aquela etiqueta lá na sua nuca pinicando o dia todo? No começo você só coça e ignora, mas segue a vida. Mas chega no fim do dia, menina, aquilo já virou uma tortura, já deixou sua pele vermelha de tanto você coçar, e aí você tá de mau humor sem nem saber direito o porquê. Acontece que a sua casa pode estar cheia dessas etiquetas, vamos dizer assim. São o que eu chamo de ruídos invisíveis. E o perigo é que esses ruídos invisíveis não são uma questão de energia negativa ou de misticismo, nada disso. Isso é biologia pura. E eu vou te provar como você está sendo enganada por eles. Nesse vídeo nós vamos fazer um check-up completo no seu lar. Eu vou te ajudar a identificar 3 tipos de ruídos que estão sabotando o seu descanso e te ensinar de forma prática como eliminar cada um deles para você começar o ano novo com a energia renovada de verdade. Antes da gente sair caçando esses problemas pela casa, eu preciso que você entenda uma coisinha fundamental. Sua casa não é só um cenário onde você dorme e guarda suas coisas. Ela é literalmente a extensão da sua mente. Pensa aqui comigo. Os seus olhos são como câmeras ligadas o tempo todo. Mesmo quando você não está prestando atenção consciente, eles estão ali, escaneando o ambiente todo e mandando mensagens para o seu cérebro. E é aqui que mora o perigo ou a solução, né? Se a sua casa está enviando sinais de bagunça, de perigo, né? Tipo aquele tapete que escorrega, ou de desconforto visual, o seu cérebro entende que ele precisa ficar em alerta. Ele libera cortisol, que é o hormônio do estresse, para te manter pronta para a batalha. É exatamente a lógica da etiqueta da blusa que eu dei agora há pouco, ou até de um sapato apertado que você usa. Você pode até tentar esquecer que o sapato está machucando para aguentar a festa até o final, né? Você sorri, você dança, você finge que tá tudo bem, mas seu corpo tá lá, tenso, gastando uma energia danada só para gerenciar aquele incômodo. Na sua casa é a mesma coisa. Se o ambiente tem um ruído, você senta no sofá para ver TV, mas o seu sistema nervoso continua ali correndo uma maratona. Você não desliga. E é por isso que o descanso real nunca vem. Então, o que a gente vai fazer agora é identificar esses apertos, né, que você parou de perceber, mas que o seu corpo sente todo dia. A gente vai dividir isso em 3 áreas: o ruído visual, o ruído funcional e o ruído sensorial. Vamos começar pelo que salta aos olhos, né? Literalmente. O primeiro grande sabotador da sua energia é o ruído visual. E olhe muita atenção aqui, porque quando eu falo de ruído visual, eu não estou falando necessariamente de sujeira, de desleixo. Sua casa pode estar limpinha, cheirosinha, chão brilhando e ainda assim estar te deixando exausta. O ruído visual é o excesso de informação pendente. Sabe aquela pilha de correspondência que fica ali em cima do aparador na entrada? Ou então aquela cadeira da bagunça lá no seu quarto, que durante o dia serve para sentar e de noite vira um cabideiro de roupas que você usou, mas que não estavam sujas o suficiente para lavar e nem limpas o suficiente para guardar? Pois é, a gente cria uma coisa perigosa chamada cegueira da bagunça. Você passa por aquela pilha todo santo dia e acha que não tá vendo mais. Ah, não, depois eu resolvo isso aí. E aí segue a vida. Só que o seu cérebro viu. E isso cansa. Para você entender bem o impacto disso, a gente vai voltar um pouquinho no tempo. Lembra quando seus filhos eram pequenos? Ou sobrinhos, ou netos, enfim, caso você não tenha filhos. E você estava tentando conversar com alguém? Ou então ver TV? E a criança ficava ali do seu lado, puxando a barra da sua blusa e repetindo: mãe, 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 olha aqui pra mim, olha aqui, mãe, mãe, mãe. Aquilo não era perigoso, não era grave, mas era insistente. Você não conseguia relaxar e prestar atenção na conversa, porque tinha uma coisinha ali o tempo todo pedindo a sua atenção.
Pois a sua casa bagunçada faz exatamente o papel dessa criança insistente. Cada objeto fora do lugar, cada tralha acumulada, fica te puxando pela roupa, né? Você entra na sala e a pilha de papel sussurra pra você: "Ei, olha aqui pra mim, você vai ter que me pagar, hein?" Você vai pro quarto e a roupa na cadeira te chama, né? "Ei, mamãe, você precisa me guardar." A estante cheia de bibelôs misturados grita pra você: "Ei, vem aqui me arrumar." Você não percebe, mas o seu cérebro gasta um pouquinho da sua bateria para responder a cada um desses chamados. É uma solicitação de atenção que não acaba nunca. E é por isso que, às vezes, só de girar a chave da porta, você já sente um peso nas costas. Não é energia negativa, não é energia do além, não, gente. É a sua casa pedindo colo o tempo todo. E eu sei, a rotina engole a gente, mas permitir que esses objetos fiquem espalhados, né, chamando por atenção, é o que te impede de sentar no sofá e desligar de verdade. E aqui entra um ponto importantíssimo que vai muito além da arrumação. Muitas vezes esse ruído visual não é só bagunça do dia a dia, não. Ele acontece porque a gente enche a casa de coisas que não conversam entre si. A gente compra uma almofada porque achou ela bonita, mas que briga com o tapete. A gente ganha um enfeite de presente e coloca na estante só por colocar. O olho não tem onde descansar. É muita informação falando ao mesmo tempo, como se fosse uma sala cheia de gente conversando alto, sabe? E você sabe por que isso acontece com tanta frequência? Porque na maioria das vezes a gente não tem clareza da nossa própria identidade dentro de casa. A gente sai comprando coisas picadas ou copiando o que a gente viu na casa da vizinha, sem entender se aquilo funciona para a nossa realidade e principalmente para o nosso estilo. O resultado é essa cacofonia visual, uma casa barulhenta visualmente. E tem um momento em que essa cacofonia visual é muito mais perigosa. A noite da ceia de Natal. É a noite em que a gente mais quer criar conexão, né, conversa, memórias. E sem querer a gente comete o erro fatal de montar uma mesa que, na verdade, bloqueia a conversa. Um centro de mesa alto demais, uma decoração exagerada, tudo isso vira um ruído que atrapalha a interação. A elegância de uma mesa não está no que você coloca nela, mas na forma como você orquestra a conversa entre as pessoas. E foi pensando em te dar o roteiro completo para ser essa maestrina desta noite que eu criei o meu novo e-book Sua Mesa de Natal Inesquecível. Nele, a primeira coisa que eu ensino é exatamente o princípio da conversa, né? Com uma regra de ouro da altura para o centro de mesa. É um guia para você criar uma experiência memorável, sem estresse. Eu vou falar mais sobre ele no final do vídeo, mas se você já sentiu que precisa desse plano, o link para garantir o seu está aqui no primeiro comentário fixado. Mas enquanto o e-book te dá o mapa para a noite de Natal, a gente também precisa de um antídoto imediato para a bagunça que já existe hoje, no presente, né? A solução para silenciar esses pedidos de atenção é a regra do toque único. Você pegou a correspondência? Não largue no aparador da sala para ela ficar lá te chamando depois. Você abre, vê se é lixo ou se é uma conta e já destina. Você tirou sua roupinha? Ou vai para o cesto ou volta para o armário. O objetivo aqui é diminuir a quantidade de coisas te chamando insistentemente e querendo a sua atenção quando você entra no ambiente. Quanto mais silêncio visual, mais paz para sua cabeça. Agora que a gente já silenciou esses pedidos de atenção visual, a gente precisa falar de um ruído ainda mais traiçoeiro, porque ele não grita nos seus olhos, não. Ele sussurra no seu corpo através das pequenas batalhas que você trava com a sua casa todo santo dia. Vamos falar do ruído funcional. Esse aqui, minha amiga, é traiçoeiro porque ele se esconde na sua rotina. O ruído funcional é tudo aquilo na sua casa que não funciona direito, ou que emperra, ou que atrapalha o seu fluxo, e aí, secretamente, tudo que você já aceitou como normal. Quer ver um exemplo clássico? A gaveta da cozinha ou a gaveta da cômoda. Todo dia de manhã, você vai pegar uma meia, aí a gaveta emperra. Você dá aquela puxadinha de lado, ela trava, aí você faz mais força, ela abre de vez e quase que cai no seu pé. Você bufa, pega a meia, fecha a gaveta no tranco e aí segue sua vida. Parece bobagem? Parece. Ai, mano, que exagero, só uma gaveta. Mas lembra que a gente está falando de energia? Toda vez que você vai executar uma ação simples, como por exemplo, abrir uma porta, acender uma luz no interruptor ou pegar um objeto qualquer, o seu cérebro
espere um resultado fluido. Quando a sua casa oferece resistência, ou seja, quando a maçaneta cai na sua mão ou a porta do armário não fecha direito e fica batendo, isso gera um microestresse. É uma gotinha de cortisol que pinga ali no seu sistema. Uma gaveta emperrada às 7 da manhã não vai estragar o seu dia, mas uma gaveta emperrada, mais uma porta que bate, mais um interruptor que fica ali atrás da estante, você tem que fazer um pequeno malabarismo para alcançar. Umas 8, 10 horas depois, você já tem um balde de cortisol transbordando dentro de você. Você chega no fim do dia irritada, com a tolerância zero. E aí você acha que foi o trânsito ou os problemas da vida. Mas às vezes foi a soma dessas pequenas lutas que você travou na sua própria casa. E dentro desse ruído funcional tem um campeão de reclamação. O labirinto da canela roxa. É aquele layout mal planejado, sabe? Onde você vive esbarrando nas coisas. Sabe aquela mesa de jantar com cadeiras demais que fica bem na área de passagem que leva para os quartos? Ou então aquela quina de um móvel que fica bem na passagem do banheiro e o seu quadril já conhece muito bem? Gente, isso não é vida. A sua casa não pode ser um percurso de obstáculos. Você não tem que ser ninja para ir da sala para a cozinha. Se você tem que desviar, andar de lado ou encolher a pancinha, né, para circular dentro do seu próprio lar, tem alguma coisa muito errada. O seu corpo fica tenso o tempo todo, meio que se defendendo dos móveis. Agora a gente já não está mais falando de cansaço visual. O problema aqui é físico. Para você que está chegando aqui no Simples Chique agora, eu tenho um mantra nesse canal. Se você não vai reformar a sua casa, é você que tem que se adaptar a ela e não ela a você. Se o móvel está no caminho, ele está errado, não importa o quanto ele custou ou se ele é lindo. Se a gaveta está emperrada, para 10 minutinhos num sábado para arrumar, ou sei lá, de repente chamar um marido de aluguel, não é gasto, é investimento na sua paz. O objetivo é que a sua casa funcione redondinho, tudo flui. Você estica a mão, a luz acende. Você puxa, a gaveta vem. Você anda, o caminho está livre. Quando você elimina essas micro-irritações, você para de gastar energia brigando com o ambiente e sobra energia para viver nele. Por último, a gente precisa falar do ruído sensorial. E, sinceramente, esse é o ponto mais invisível e, ao mesmo tempo, o mais poderoso de todos. Porque aqui a gente para de falar de organização e começa a falar de biologia pura. Sua casa conversa com o seu corpo físico através dos 5 sentidos. E tem 2 elementos específicos que, se estiverem errados, impedem fisiologicamente o seu descanso: a luz e o toque. Vamos começar pelo erro número 1 nas casas brasileiras, a iluminação. Existe um mito muito antigo, né, de que luz branca ilumina mais e que a luz amarela esquenta o ambiente. Gente, vamos desconstruir isso agora. Luz não tem temperatura física. Ela tem temperatura de cor. Quando você enche a sua sala ou o seu quarto com aquela luz branca fria, azulada, típica de farmácia ou de supermercado, sem perceber, você está mandando uma mensagem secreta para o seu cérebro. Sabe por quê? Porque o nosso cérebro evoluiu por milhares de anos se guiando pelo sol. A luz branca e azulada imita o sol do meio-dia. É o horário de caçar, de trabalhar, de estar em alerta máximo. Quando você acende essa luz às 8 da noite na sua sala, você está mandando para o seu relógio biológico a mensagem secreta que eu comentei agora há pouco. Acorda aí, meu filho, acorda aí, ainda está de dia. O seu cérebro bloqueia imediatamente a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Aí o resultado é, você senta no sofá, mas o seu corpo continua pilhadão. Você deita na cama, mas o sono não vem. Ou então é aquele sono picado, sabe? Que você dorme uma horinha, acorda. Depois dorme mais um pouquinho, aí acorda de novo. Você acha que é insônia, ansiedade, mas muitas vezes é só a sua lâmpada atrapalhando o seu relaxamento. Para a casa ser um ninho, um refúgio de verdade, a luz principal dos ambientes de descanso, ou seja, sala e quarto, precisa ser quente, amarelada. É essa cor que imita o pôr do sol, o fogo, a luz de velas. É ela que dá o comando químico para o seu corpo. O dia acabou, você já pode desligar os seus motores. Eu já falei mais sobre temperatura de cor em outro vídeo aqui no canal. Vou deixar o link aqui para você ver depois. E não é só a cor não, tá? A posição da luz também conta. Aquela luz sozinha lá no meio do teto, o famoso plafond, que joga luz em tudo de cima para baixo, cria o que a gente chama de efeito de interrogatório. Não tem sombra,
não tem profundidade, é uma luz dura, sabe? Experimente apagar a luz do teto e ligar apenas abajures, arandelas ou então luminárias de piso para você sentir a diferença. A luz indireta, na altura dos olhos, acolhe. Ela cria uma caverninha segura e visualmente silenciosa. O segundo ponto sensorial fundamental é o tato. E aqui eu preciso puxar um gancho importante com o nosso último vídeo. Quem assistiu ao meu conteúdo, sobre as tendências para 2026, viu que eu falei muito sobre o despertar dos sentidos. A gente vive numa era muito visual, muito foto de Instagram. E a gente esquece que a gente sente a casa com a pele. O tato é o primeiro sentido que a gente desenvolve quando a gente nasce. E é o que mais traz sensação de segurança. Muitas casas hoje são lindas, maravilhosas na foto, mas frias no toque. É muito vidro, é muito metal, muito porcelanato gelado, polidão, sofá de tecido sintético que esquenta ou então que pinica. Quando a sua pele entra em contato com uma superfície fria ou áspera, a reação instintiva do seu músculo é contrair. É uma microdefesa. Se você anda descalça num piso gelado, se você encosta num sofá duro, seu corpo não se solta. Ele fica armado em tensão constante. É por isso que aquele movimento de trazer texturas ricas de volta, como o veludo, por exemplo, principalmente o cotelê, que está voltando com bastante força, as pedras naturais, a madeira bruta, todas aquelas texturas que eu mostrei detalhadamente no vídeo de tendências, não é modinha não, é uma necessidade fisiológica de aterramento. Então o check-up aqui é passar a mão na sua casa, literalmente. Onde é que o seu corpo encosta? Se o chão é frio, um tapete de fibra natural, ou, de um toque macio, não é um enfeite, vai ser um isolamento térmico e um conforto tátil. Se o seu sofá é mais estruturado, mantas de algodão, tricô ou então almofadas de veludo vão servir para amolecer essa rigidez, sabe? A gente precisa trazer texturas que convidem o toque, materiais que têm vida. Quando a gente se cerca dessas texturas gentis, a frequência cardíaca baixa e a gente sente aquele abraço que a casa deveria dar. Se você quiser se aprofundar em quais materiais exatos usar para criar esse efeito, depois assista o vídeo das tendências, porque lá eu mostrei exatamente como aplicar isso. Então, analise. A sua casa é dura e fria ou ela é macia e quente? O silêncio sensorial mora nessas escolhas, viu? Mas o resumo da ópera é o seguinte: sua casa não pode ser mais uma fonte de demanda na sua vida. Ela tem que ser o seu carregador. Se você eliminar esses ruídos silenciosos, aquela bagunça visual que fica te chamando como uma criança pequena, ou se você consertar aquelas micro-irritações que eu comentei, a gaveta que emperra, o móvel no caminho, e se você ajustar o conforto sensorial, com luz amarela e texturas que te abraçam, você vai ver que a sua paciência, o seu humor e até o seu sono vão mudar da água para o vinho. Agora, não tente fazer tudo de uma vez só não, senão vira mais uma fonte de estresse, tá? Meu dever de casa para você hoje é escolher um desses ruídos para eliminar nesse final de semana mesmo. Você pode destralhar, por exemplo, a cadeira do quarto, pode ser, chamar alguém para consertar a porta daquele armário que não está fechando direito, ou, só trocar a lâmpada do abajur. Escolha uma coisa, faça. E depois você volta aqui e me conta se a sensação do ambiente não mudou. E se silenciar esses ruídos no dia a dia já transforma a nossa paz, imagine ter o poder de criar uma noite inteira, a mais especial do ano, completamente livre de qualquer tipo de ruído visual, funcional ou sensorial. É exatamente esse poder que você vai ter nas mãos com o meu novo e-book, Sua Mesa de Natal Inesquecível. Ele é o seu plano completo para fugir do óbvio e montar uma mesa elegante, sem estresse e sem gastar uma fortuna. Lá dentro você vai aprender o método exato de layering de pratos, a regra de ouro da altura que não atrapalha a conversa e os segredos da iluminação que criam uma atmosfera mágica. E o melhor, lá no e-book, eu te entrego 3 estilos criativos e adaptados para a nossa realidade. O clássico repaginado, o nórdico aconchegante e o tropical elegante, para você se tornar a anfitriã segura, criativa e elogiada que você merece ser. Acesse o link que eu deixei aqui no primeiro comentário fixado e garanta o seu para uma ceia inesquecível, não só para você, mas para toda a sua família e seus convidados. Um beijo e até o próximo vídeo.